Hoje nós vamos falar sobre as consequências da perda auditiva não tratada. Existem diversas consequências aí negativas se você ficar esperando muito para começar a tratar a sua perda auditiva. Então, quais são eles? Alguns sons, às vezes algum som um pouco mais fraco, alguns tipos de pessoas especiais, principalmente mulheres e crianças, quando tem a voz um pouco mais aguda, é mais difícil para entender, mas a pessoa vai tentando lidar aí com essa situação, com essas dificuldades. Até o momento que começa a prejudicar um pouco mais a compreensão de fala, né, em especial, e começa a não se sentir tão inclusa nos eventos sociais. Então, por exemplo, a pessoa passa a não querer mais ir na igreja porque ela não entende o que o mentor ali fala. Passa a não querer mais frequentar os almoços familiares ou os eventos familiares porque não entende o que as pessoas estão conversando. Deixa de assistir a televisão porque para a televisão ficar num nível audível ela tem que ficar muito alto e se incomoda às vezes outras pessoas, vizinhos, ou mesmo a televisão alta não consegue entender o que é dito, e aí a pessoa vai cada vez mais se isolando, deixando de fazer essas atividades porque não está conseguindo compreender. Fica aí num isolamento social. Esse isolamento social pode levar à depressão, porque a pessoa passa de fazer as atividades que anteriormente eram prazerosas para ela. E ela começa a sentir aí na pele o que é não participar mais dessas atividades que ela gostava antes, que trazia prazer. Então isso pode levar aí um risco aumentado para a depressão. Então começa aí a ter um evento cascata, né? Então a gente tem a dificuldade auditiva que aumenta o isolamento social. O isolamento social, por sua vez, aumenta as chances de desenvolver uma depressão. E para por aí? Infelizmente não. Existem alguns estudos, na verdade existem muitos estudos correlacionando a perda auditiva com a demência. Mas por que isso acontece? Um estudo realizado com mais de 37 mil idosos verificaram que a chance de desenvolver demência, aqueles idosos que tinham perda auditiva, é de 69% a mais do que aqueles que não têm perda auditiva. Importante primeiro a gente entender o que é demência. A demência é um conjunto de sintomas relacionados com a perda de memória ou com a diminuição das capacidades cognitivas em geral. Existem vários tipos de demência. O que a gente mais conhece é o Alzheimer, mas existem outros tipos de demência que não atingem só a diminuição da memória, mas também atingem uma questão de comportamento social. Mas por que então a perda auditiva está relacionada com a demência? Existem diversas teorias. Uma delas é em relação à atrofia cerebral. Um estudo realizado com 126 participantes durante 10 anos, fazendo um rastreio das alterações cognitivas, verificaram que os participantes que tinham perda auditiva tinham uma perda de 1 cm³ de tecido cerebral por ano que passava. As estruturas mais afetadas foram os giros temporais superior, médio e inferior, que são estruturas cerebrais responsáveis pelo processamento do som e da fala. Essas estruturas também estão associadas com a memória e a integração sensorial e são fortemente associadas com os estágios iniciais de alterações cognitivas leves e com a doença de Alzheimer. Então, resumindo, a perda auditiva gera uma diminuição de estímulos. Essa diminuição de estímulos gera um empobrecimento cortical, porque tá chegando menos estímulo ali para o cérebro processar. Esse empobrecimento cortical gera uma atrofia cerebral, principalmente áreas ligadas ao processamento do som e da linguagem, que também são áreas aí associadas aos estágios iniciais da demência. A segunda teoria é em relação ao esforço auditivo. As pessoas que têm perda auditiva não tratada, elas precisam se esforçar muito mais para entender o outro do que uma pessoa que não tem perda auditiva. Então, ela não consegue entender, ela precisa fazer a leitura labial, ela precisa estar próximo da pessoa, ela entende algumas informações, não entende outras, mas tenta fazer uma associação aí pelo contexto. Se tem algum barulho, o esforço já tem que ser muito maior, ou seja, tem um vídeo especial sobre esforço cognitivo das pessoas que têm perda auditiva, mas esse esforço excessivo gera uma sobrecarga cognitiva e essa sobrecarga cognitiva também está associada
associado a um desempenho, a uma chance maior de desenvolver demência. Outros estudos relacionam que a depressão e o isolamento social já seriam fatores de risco para o desenvolvimento da demência. Como vocês puderam perceber ao longo desse vídeo, eu comentei sobre diversas consequências negativas que a perda auditiva pode trazer. Então, aumento do isolamento social, chances maiores para desenvolver depressão, demência, baixa de produtividade no trabalho e, consequentemente, diminuição da qualidade de vida. Então, se você tem perda auditiva, não espere para tratar. Procure agora ajuda profissional. Obrigada, até a próxima!